Recentemente, o ator Cauã Raymond deu uma declaração emocionada sobre a condição da mãe dele, que viveu durante muitos anos com HIV. Ela faleceu em 2019, vítima de câncer, mas sentiu na pele o que era o preconceito de quem vive nessa condição. Dados recentes apontam que houve um crescimento de pessoas com HIV em todo o país. Hoje nós trouxemos aqui no podcast Ponto de Pergunta a assistente social Fátima Castro, que é pioneira nessa luta contra o vírus, né, e acolhendo as pessoas que foram acometidas por ele. Frânio, você conhece bem também, né, esse trabalho realizado pela associação que foi criada pela Fátima Castro. E hoje nós estamos tendo essa ilustre presença com a gente. É verdade. A gente está um tempão, né, Liliane, marcando com Fátima, desmarcando por vários motivos, N motivos, mas hoje, até que enfim, a gente está aqui, a gente vai conversar muito, a gente vai relembrar do tempo quando ela começou, dos 37 anos, quase 40 anos de atividade. É um pioneirismo aqui no nosso estado do Rio, vai ser muito bacana. Prazer, Fátima, te receber aqui. Prazer todo meu, até que enfim, como o Frânio falou, o Frânio é um amigo, um irmão, e me acompanha, inclusive é diretor da instituição, sabe, vai estar lá, quer dizer, nesse apoio moral que ele nos dá, sabe, então eu sou suspeita de falar de Frânio. Fátima, quando você começou a luta, né, não tinha internet, nós éramos só no presencial mesmo, não tinha o digital. Mas se fosse numa época digital, a gente podia dizer que você furou a bolha. Porque você começou um trabalho com pessoas acometidas por HIV, quando ninguém sabia exatamente o que era, né, como é que era. O Brasil não sabia. Não sabia. Nem o Brasil sabia. Nem você sabia. Nem eu sabia. Como que foi esse início, assim, desse trabalho? Eu conto sempre, né, que por eu ser assistente social, eu sempre atendia as pessoas ali do bairro e tal, encaminhava. E chegou uma mulher na minha porta do nada, e eu cuidando dela, ela indo e voltando com infecção e outra. Um médico que não está entre nós mais, Paulo Gustavo, infectologista, falou, vamos fazer um teste HIV, que só falta isso. Eu falei, que isso? É uma mulher, onde já se viu uma coisa dessa? Ela não é, isso é de coisa de homossexual. Eu lá no meu cantinho, cuidando dos meus filhos e tal. Porque na imprensa já se falava, né? Na época eu, juntamente com meu ex-marido, era empresário e tudo. Então, o que acontecia? Eu fui cuidando, assim, como se fazia, sempre gostei de ajudar, de alguma forma. E um belo dia ela veio falando, olha só, esse teste não deu nada, deu positivo. Enfim, eu quase morri, né? Porque eu já tinha limpado a secreção dela, ela já tinha desmaiado, eu tinha deitado ela na cama da minha filha e tudo mais. Então, aquilo para mim foi, para minha família foi, minha filha. Eu falei, eu já estava contaminada, porque o teste, você tem uma ideia, levava 6 meses para chegar. Eu fazia-se no Rio, levava 6 meses. Então, nesse meio tempo, eu fui cuidando dela. Só que nesse meio tempo, eu conheci mais umas 3 pessoas que tinham vírus. Aquilo bateu em mim. Eu falei assim, gente, eu não vou deixar de cuidar. Foi uma coisa, sabe, quando você pega uma coisa nova assim, você fica meio doido. Eu acho que eu fiquei meio fora da casinha, porque eu não queria abandonar, eu não sabia de nada. Cheguei no hospital, no Ferreira Machado também, era tudo muito novo. Não tinha nem AZT, não tinha remedicamento, não tinha nada. Há 37 anos passados. Nem informação direito tinha, né? Porque não sabia se ainda como que era assim, contágio. Eu lembro uma coisa que me marcou. Ela pegou no mesmo ano que Cazuza e morreu no mesmo ano que Cazuza. Cazuza teve tudo e ela não teve nada e conseguiu sobreviver. Nossa, Ele teve toda a assistência, toda, foi para fora, e ela não teve nada. E assim começou essa luta que eu não tive como parar depois. Foi chegando um, chegando o outro, eu fui me envolvendo com a causa, meus filhos todos pequenininho, tudo pequenininho ali, e assim, preconceito na escola, quem andava comigo tinha o vírus. Foi todo mundo já achava que andou mim com ela. Era tão pouco, assim, naquele momento dessa relação de ajuda, era muito pouco para eu pensar que as pessoas estavam pensando que eu tinha alguma coisa, que o filho meu tinha, que alguém da minha família tinha. Eu só fui seguindo. Você estava focada na sua missão. Você tinha uma missão naquele momento. E normalmente as pessoas chegavam porque não tinham mesmo família, não tinham... Ou porque com o vírus a família abandonava. Não, é assim, quando eu conheci 3 rapazes,
que estavam no Ferreira Machado, eles tiveram alta e não tinha para onde ir. E a família tinha abandonado. Eu falei assim, gente, aí eu falei, Fátima, porque assim, eu não era funcionária do Ferreira Machado nem nada, eu estava ali como intrusa ajudando essa mulher. Sim. E eles vendo eu nessa ajuda toda, pelo amor de Deus, socorre a gente não tem para onde ir. Aí me deu uma ideia louca de alugar uma casa no Nova Brasília e mobiliar essa casa. Louca, e falei, vocês ficam aí, e eu indo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ajudando eles, depois chegou mais uma pessoa, e assim. Então, o primeiro endereço foi Nova Brasília. E quando o proprietário soube, ele colocou fogo na casa, tipo assim, Meu fogo Deus. mesmo, assim, tipo assim, pegou a janela, a porta e tudo, sabe? Gente, o tamanho era desconhecimento. E fez da um doença. ano agora que a pessoa que era testemunha ocular disso tudo morreu, né? Chegou a óbito, foi a Andréia, que era de lá também, da Casa Nova Brasília, e ela notou que eles não estavam pegando mais lavagem dos porcos. E também era muito curioso, né? Eu chegava de carro tal, levava as coisas e tal, saía, aquelas pessoas todas assim. E infelizmente naquela época tinha, né, aquele câncer de sarcoma de Kaposi e tal, todo estranho. Que estigmatizava as pessoas. Mas até então ainda não tinha chegado aqui em Campos essa coisa de AIDS, ninguém sabia. Sabia assim, gay lá, não sei o quê. E foi assim que eu comecei. E você assim. também, Fátima, você esqueceu de dizer, né, que você sempre fala, que você procurou conhecer fora, né? Você teve encontro É verdade, fui lá. No Rio, né? Que nem uma louca conhecer Bertinho. E eu cheguei lá e você me lembrou muito bem, que eu até esqueço disso, sabe? Muita coisa, é muita coisa. Coisa. E fui, ele estava também escondidinho lá no Jardim Botânico. Que também era portador, né? Numa casa, era escondido, o grupo dele era escondido, não por ele, né? Que era uma pessoa pública. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu estou cuidando de um aidético. Ele falou, não fale isso. Essa palavra não existe. Essa palavra, a imprensa, ela inventou. Porque quando você fala aidético, você está falando que essa pessoa é a própria morte. Você está excluindo, você estigmatiza, né? Você está colocando essa pessoa à margem. Então, quem tem AIDS é portador do vírus HIV, é soro positivo. Então, você nunca aquele abraço. O conhecimento era total, né? Aquele abraço dele, sabe? Ele magérrimo, me acolheu com tanto carinho. Sim. E eu voltei cheio de papéis, de não sei o quê. Aí fiquei mais louca. Porque eu comecei a fazer palestra louca. Tipo assim, agora. Eu ia para não sei para onde, ia para a rádio. Vou curar todo mundo. Não, nem curar, vou informar, vou fazer falar. isso aqui, vou falar, que pega assim. E até então, né, tinha assim. Aí começaram as barreiras. Aí começaram as inúmeras barreiras, porque. Ainda, por exemplo, o vírus está na saliva, mas você precisa de 1,5 litro de saliva para você ser contaminado pelo HIV. Então, tudo assim, era tudo assim, supostamente ainda, sabe? Não, e as pessoas criavam, né? Tinham conspirações e criavam. Criava pelo novo, o né? mosquito, o não sei Meu o quê. Deus, era muita... Você pegou... Sabe, então começou aí o tal do preconceito, ainda mais ainda, porque o desconhecido causava medo. Até então, tudo bem, o desconhecido causa medo. Depois que você sabe, Sim. você minimiza isso aí. Sim. Só que em relação ao HIV, a coisa nunca minimizou, a coisa nunca parou. É uma coisa incrível, incrível mesmo. Como o Cauã fala, o preconceito, ele ainda hoje, ele mata muito mais, porque hoje você tem um medicamento, antigamente você não tinha. Sim. E até hoje, Liliane, quando eu falo, as pessoas falam assim, você tem algum parente? Por que você começou essa causa? Parece que você precisa ter alguém para fazer alguma coisa pelo outro, para abraçar uma causa. Entendeu? Então, graças a Deus, na minha família, pode ser que amanhã ou depois tenha, e a gente tá aí para isso, né, Frane? Porque o preconceito também mata, né, Fátima? Ele só mata, porque o que acontece? Ele isola, ele humilha, ele envergonha, porque a AIDS é uma IST, uma das ISTs, e ela passa por onde? Pela sua cama, coisa que ninguém tem nada com isso. Da pessoa, a sua né? intimidade, a sua sexualidade. Então a pessoa tem vergonha. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu tenho HIV. A não ser que as pessoas que me procuram ou que vão falar comigo e tal, mas assim,
publicamente, a não ser um Cauã, a não ser alguém que publicamente que queira mostrar sorologia. Mas até hoje, a pessoa fala, eu tenho câncer, eu tenho não sei o quê, eu tô com tuberculose, mas AIDS, eu nunca vi. Em todas as ISTs, a que tem mais, né, comprometimento moral é o HIV. Porque esse aí é o comprometimento, que é uma coisa que ninguém tem nada com isso. Então a pessoa, sabe, se envergonha. Será que eu estou fazendo... A pessoa logo, o pensamento coletivo, aí ó, tem um pulsão de parceiro, isso, é aquilo, nome pejorativos, é porque fez isso, porque... Eu me lembro de um período, primeiro, né, era muito estigmatizado com os homossexuais. Depois, algumas mulheres começaram a surgir também com HIV. E aí, mulheres que não tinham outros relacionamentos. Essa que eu cuidei era casada. Só tinha esse marido, tinha 6 filhos pequenininhos, e não era prostituta, não era trabalhadora do sexo, não era PG, né, agora. Não era, hoje é até bonito falar, né? Você vê essa PG, parece que... Então, acontece que não era nada disso. E eu acho que essa mulher, Fran, se eu não me engano, pelo menos aqui em Campos, foi a primeira mulher de caso notificado, ou do estado do Rio, porque não havia mulheres, você imagina. Há 37 anos não havia mulheres. E logo depois que eu conheci, e ela se tornou, né? A sorologia dela veio positiva, e aí começaram... Porque naquela época já tinha, Fran, criança, já tinha mulheres, já tinha N coisas, mas focaram no homossexual. Entendeu? Ia falar com você agora sobre esse caso. Eu me lembro de um caso também de uma criança que teve problemas, isso foi notícia na imprensa também, que a escola, quando soube, né, não aceitou a criança, porque achavam, os pais também, havia uma pressão também dos pais, né, que achavam que se a criança se machucasse no parquinho, aquele machucado, aquele ferimento ali poderia contaminar outras crianças. Mas na instituição era um teve, desespero. A gente conseguiu fechar a escola. A escola em frente da instituição não queria aceitar uma das nossas meninas. Você lembra? Lembro. Está até documentado e tudo. Não queria aceitar por conta disso. Sim. Foram muitas lutas, né, Fátima? Muitas barreiras, muitas lutas, muitas confusões, muito tirar roupa, muito, né, Fran? É isso que eu ia perguntar, é isso que eu ia falar. Naquela época não tinha rede social, então Fátima ameaçava e brigava, enfim. A imprensa toda do meu lado. Era considerada uma mulher de briga, né? Sim, mas luta foi mesmo. necessário, né, Fátima? Foi, e assim, graças a Deus, a imprensa sempre esteve do meu lado, até porque se não tivesse, quem não queria fotografar? Eu, a barraqueira, aquela mulher fina que tinha algumas pessoas poderiam ter minha imagem. A que mais ameaçava tirar a roupa. E tal, e tirava, agora eu não posso, né, tá tudo caído, mas eu tirava, mas sabe o que? Foi necessário, por quê? Porque só assim aprenderam a me respeitar. De alguma forma, não queria, por exemplo, eu chego lá com uma pessoa com trombose hemorroidária, o médico, eu não vou colocar a mão nisso, tal. Aí eu falo, não, você vai sim, porque senão você vai rasgar o seu diploma, e você rasga o seu. E eu falei, não, vamos rasgar junto aqui, porque você vai atender. Aí teve que, inclusive, o diretor, o Ábio do NEM, que não deixa eu mentir, teve que descer para poder apartar aquela confusão. E como não ia? E resolver. Só porque a pessoa era uma transexual, já tinha, e a pessoa nem HIV era, entendeu? Foram coisas assim que eu fui abrindo esse caminho no peito e na raça. Porque... Fátima, hoje a associação acho que é a única daqui da região, e no estado do Rio, no país, eu acho que é uma das poucas, né? Sabe por quê? Porque as poucas casas de apoio, elas foram fechando. E só tem grupos de apoio. E essas pessoas que precisam desse acolhimento, elas não conseguem mais essa ajuda. E o que acontece? Elas estão, hoje, a casa, nós temos 42 leitos, né, Fran? Todos ocupados, e uma fila enorme de pessoas querendo um abrigo. Nossa. Entendeu? E fica complicado, porque você não tem como aceitar uma pessoa e colocar uma outra no chão. Porque a instituição não eu jamais vou fazer aquilo ali um depósito de gente. Sim. Não tem como. Então, tem que dar dignidade, né, Fran? Agora, Fátima, como é que você vê essa questão hoje, né? Porque
parece até que a AIDS acabou, né? Algumas pessoas não falam mais, os Só governos quando tem uma- federais só já quando não fazem acontece mais uma campanhas coisa assim. periódicas como fazia. Não tem. Como é que você vê isso hoje? Aí eu vejo péssimo, eu vejo uma coisa assim, impressionante, porque o Brasil tem 1.300.000 pessoas notificadas com o vírus. Desse universo, tem mais de 300.000 pessoas que têm o vírus e não sabem. Você imagina 300.000 pessoas. 300.000 pessoas. E isso só vai porque o vírus fica até 10 anos no seu organismo e você não sente nada. Não tem um alertazinho que você está contaminado. Enquanto as outras ISTs também é complicado, uma gonorreia, mas já tem um sintomazinho, entendeu? Uma sífilis, que se for acompanhado você já vê. O vírus não, só se você fizer um teste específico daquilo ali. E Fátima, como que a pessoa, quando a pessoa convive assim com tanto tempo, como é que ela muitas vezes descobre? Ela descobre porque, por exemplo, ela pega uma infecção oportunista. Hoje, pegou uma infecção, vamos supor, uma pneumonia. Uhum. O médico já fica alerta, tipo assim, vamos fazer o teste ELISA, o teste para HIV, teria que ser feito igual você faz o hemograma. Uhum. Porque você nunca sabe, você conhece você não conhece o seu parceiro. Sim. Entendeu? Então, e essa coisa de camisinha é uma coisa que você fica assim, romantizando de alguma forma, e na realidade ninguém usa. Você conhece uma pessoa agora, você começa a usar, daqui a pouco você não usa mais e segue o baile. Até mesmo os casais, né, Fátima? Até Porque principalmente os casais. Principalmente os casais. Deduz-se que ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Só fora do só tem casamento. outro. O que um nós só tem temos outro. de mulheres contaminadas é assim, sabe? É aquele caso De meninas grávidas, porque hoje você faz 3 testes, antigamente fazia só um. Hoje você faz um teste no início da gravidez, no meio e no final. E muitas delas ali, elas pegam o vírus na gestação. Entendeu? A gente tem Mães Solidárias na instituição, que é um projeto nosso, que nós temos 32 mulheres gestantes com STs e principalmente AIDS. Tem menina de 14, 15 anos, pessoas sabe, que a gente vai fazer esse trabalho de convencimento, dá enxoval, dá tudo, para poder ver se atrai, né, Frane? Que você sabe que só dando alguma coisa para poder. Não tem noção de nada. Já tiveram idosas também que passaram por lá contaminadas. Mas eu tenho, né, a nossa mais velha lá tem 80 anos. Entendeu? Então, nós temos hoje um geriatra, que esqueci até de falar com você, nós ganhamos um geriatra maravilhoso, porque nós temos mais de 15 pessoas acima de 60 anos com vírus, que já estão na instituição há muito tempo. E quer dizer, então, não, e assim, a terceira idade. Antes, uma mulher com 50 anos, ela foi aquela coisa. Hoje não, hoje tem os hormônios, Ativa. vida sexual ativa. Tanto engravida, o homem, né? Engravida. O homem tem os medicamentos, tem tudo. Então, aquela coisa de que você chega a uma certa idade e você não faz mais sexo, isso não existe. Não existe mais. Não existe. E então, aí também entra essa terceira idade contaminada e muito. Os jovens e muito. Por quê? Nunca ouviu falar. Os ídolos deles jamais tiveram AIDS. Sim. Acabaram as campanhas. E eles nunca... Só ouviram falar de Cazuza, mas não sabem. Não sabe. Eu acho que aquela ninguém imagem, viu essa tragédia que é. que eu vivenciei, outras tantas pessoas não vivenciaram. sabe. E assim, tem remédio. É. E não existe campanha. Eu fico Banalizou-se passada a doença, como né? que o governo federal, estadual, municipal, seja lá o que for, não faz uma campanha voltada não Permanente. só para o HIV, mas para as infecções. Porque tá aí, Fran, infelizmente, você não tem noção, sífilis, como que tá? O índice de sífilis. Então, infelizmente, a gente faz o que pode, né? Trabalha com o que tem, para que a gente possa... Ô, Fátima, desculpe, Liliane. Eu queria... Eu ia só perguntar sobre as subnotificações, porque eu acho que o preconceito também leva muitas subnotificações. Muito. Olha, tem gente que tem medo de fazer o teste. O soro divergente, ou seja, o parceiro tem AIDS e a mulher, vamos supor, a mulher tem e o homem não tem, a mulher vice-versa, e tem medo de fazer e tem relação normal e não faz, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem um medicamento que para mim, a AIDS é uma doença crônica, hoje, para quem, da onde eu vim, da onde eu tô. Porque o medicamento, se você tomar certo, dá lá, indetectável.
o teste indetectável. Mas para isso acontecer, tem que se fazer um exame de 4 em 4 meses para ver como está essa carga viral. Só vai dar indetectável se a carga viral tiver completamente adequada para que isso aconteça. Agora você imagina, num país como o nosso, você acha que essas pessoas têm condição de fazer uma carga viral de 4 em 4 meses? Tipo assim, aqui o SUS faz, nós tem temos um o CEDIP programa, que né, faz, que mas sabe o quê? Mas os outros lugares? Não, eu estou falando assim, aqui mesmo. Você acha que quem mora lá em Gargaú, lá não sei aonde, lá, vai ficar o campus vindo é enorme, vai fazer, aí vai perder essa contagem. E tem outra coisa também, que eu falo sempre, alimentação. Às vezes você tem um remédio, a pessoa lá na instituição te dá na boca. Você não sabe nem como toma, Sim. não sabe nem que, sabe? Quem está lá tem todo o acompanhamento. Tem todo esse né? acompanhamento. A alimentação nesse ponto é básica, né, Fátima? Básica, é fundamental. Fundamental. O que adianta você ter um remédio? Olha só, imagina um antibiótico, o poder do antibiótico. Imagina o poder de um antirretroviral. Como que faz no organismo da pessoa? Você tem que estar alimentado, você tem que estar, sabe? Nutrido, né? Nutrido, para que aquilo faça efeito. Porque já tem uns efeitos colaterais, que a longo prazo, você tem remédio, mas qual esse efeito? Igual nós temos o PrEP e o PEP. Graças a Deus. O PrEP é uma profilaxia que você faz antes da exposição. Tipo assim, você tem mais de um parceiro, você toma aquele medicamento. É como se fosse uma pílula anticoncepcional. Você vai tomando aquele medicamento. Também tem efeitos colaterais seríssimos. Mas para isso, você tem que ter para comprar, que é caro, você tem que ter uma receita médica. E para fazer no CEDIP, você tem que ser cadastrado. Então, quem consegue muito essa população são os transexuais, a população, os trabalhadores do sexo, as pessoas que têm troca de parceiro muito. Ou Então, seja, não é para todo mundo. Mas esse que você está falando que é caro, ele não tem no SUS? Tem no SUS, é grátis. É grátis, tá. é gratuito. Mas entendeu? tem uma triagem grande. Tem uma triagem, porque não é qualquer pessoa que pode fazer. Sim. Pode adquirir. Entendi. E nós temos agora o PEP, essa profilaxia pós. Vamos supor, eu tive uma relação, eu acho que aquela pessoa tinha um vírus. Isso aí é um caso urgente. Isso aí, qualquer hospital da rede pública, ele tem obrigação, antes de 72 horas, de dar esse PrEP para essa pessoa, para não, se ela se contaminou, vai, né? Um estupro, uma coisa, sabe? Uma coisa assim, como, Fran? Então você não sabe, eu tive uma relação, não sei quem é, eu acho que a pessoa falou comigo que tinha o vírus, e geralmente não fala, né? Fátima, você se envolve muito com as histórias, né? Que chegam lá com os pacientes. Você não tem eu noção. acho que é uma grande família, assim. Porque não tem como você, o que eu estava até falando com a Renata hoje, que é assistente social na instituição, não tem como, lá não é vamos supor, eu não sou uma profissional que chego lá e vou embora. Eu não estou num hospital que eu chego ali... Que cumpre horário e vejo a história do paciente, anoto aqui e vou embora. Não. Lá, a gente enterra esse paciente, sabe? Porque muitas vezes ele vai embora da instituição por conta de outra doença, dependência química. Porque as doenças são cruzadas. Entendi. É dependência química, problema mental e o vírus. Sabe? Além da desnutrição também, muitas vezes. Muitas vezes. Nossa, às vezes chega lá pela manhã, tem 15 pessoas lá que nem tomaram café da manhã. Então, a gente, o mínimo que a gente tem, você não pode dar as costas também para essa população que nos procure, entendeu? Sim. Tem alguém que está lá desde o início? Tem, assim, essa que morreu agora, que chegou a óbito, tem 1 ano, em agosto, ela estava desde o início, desde que eu estava no Nova Brasília. Infelizmente, eu a conheci no Ferreira Machado, juntamente com essa pessoa, essa mulher que eu cuidei, entendeu? E vem muita gente de fora também, como é referência, né? Tudo... Vem, assim, tem casos assim, muitas pessoas chegam lá, falam assim, olha só, eu soube que meu pai está com vírus, o meu irmão está com vírus, e a gente lá não tem olhar de julgamento. Então, lá é muito fácil das pessoas entrarem. E assim, aí depois que a gente leva, começa a conversar, você não, mas isso aqui sou eu. Não é meu irmão, sou eu. Entendi. Entendeu? Olha só o medo de ser julgado
até na instituição. Aí eu falo, sabe? Mas é o tal do preconceito que encontra lá fora, né? O tal do preconceito. E não é a primeira vez, nem segunda, nem terceira, nem quarta, que as pessoas, assim, elas colocam um terceiro no meio da situação para depois falar que é ela mesma. É o preconceito que encontram lá fora e o acolhimento que encontra na casa também, né? E muitas vezes as pessoas, assim, conhecidas e tal, falam assim, por favor, dá para você pegar um medicamento para mim? Porque o CEDIP manda os medicamentos da gente. Então, a gente coloca aquela pessoa como sendo assistido, nem parece ali e tal. Porque tem uns residentes, tem uns assistidos. Sim. O preconceito de entrar no CEDIP, sabe? Assim, um julgamento. Estou entrando aqui, o que vão pensar? Sim. Sabe? Então, e ali na instituição... Que lidar com, são muitas questões, né? São muitas camadas, muitas coisas, muito empecilho que faz com que a pessoa até se cuide. O Fátima, lá atrás, né, quando a gente estava falando do caso de Cazuza, acho que a imagem de Cazuza marcou muito, né, para quem viveu aquela geração, aquele momento lá, era uma imagem muito impactante, numa época também que falar de AIDS era sinônimo de morte. Era. Houve um avanço, né, no tratamento, veio o coquetel, depois... Já não são tantos remédios. Não, um apenas. Um remédio apenas. Muitas pessoas tomam um apenas. Mas, infelizmente, ainda é muito negligenciada a questão da prevenção. Isso é uma particularidade dos jovens? Eu acho que os jovens, por desconhecer. E os adultos, por... Entendeu? Tipo assim, não vai acontecer comigo, eu já tenho um parceiro. Porque eu já cansei de colocar essa camisinha assim, como centro, era tudo. Mas você vai cansando, você vê que aquilo não funciona de algum, não funciona. Até a camisinha feminina, né? Que eu acho que eu não vejo mais falar da camisinha feminina. Ninguém fala, pode colocar 48 horas antes, 48 horas antes da relação você já pode sair com aquilo ali, além de ser caro, né, Fana? Não é um custo barato igual ao outro, mas que também você consegue nos impostos, eu acredito, né? Não sei, mas no CEDIP eu sei que tem. Então... Mas que também ninguém usa, né? Igual a camisinha comum de homem. Existe esse trajeto enorme para que as pessoas possam ultrapassar até você ter consciência, até você conhecer uma pessoa e você falar, eu tenho vírus, você falar com essa pessoa, vamos usar preservativo. É tudo muito complicado. Falar das infecções sexualmente transmissíveis é muito complicado, porque aquilo é uma coisa que te pertence, enfim, eu acho que de todas, né? De todas que estão aí, infelizmente, eu acredito, né, eu tenho certeza que o HIV é o mais perigoso, né? Porque... Agora, Fátima, o PrEP, né? Isso não daria margem, embora não seja para todo mundo, mas que as pessoas ficassem menos despreocupadas com... Se acomodassem? Eu acho que essa propaganda que tem no coletivo, na imaginação, sabe, das pessoas, elas sabem que tem. Então, tipo assim, parece que dá uma neutralidade. Tem o PrEP, tem o PEP, tem o remédio, entendeu? Tá, e só que essas pessoas talvez nem saibam como funciona, mas se tem, eu vou lá. E para comprar, você consegue em farmácia. Eu não sei se aqui em Campos tem, mas nos grandes centros tem. Você tem que ter uma receita. O nome comercial é Truvada. Você compra na farmácia, né? Mas é tudo muito complicado. A gente está abordando essa coisa que envolve a sexualidade. Sim. Fátima, pelo que a gente percebe, assim, daquele momento que você começou, né, a luta, você devia ter seus planos, devia ter sua vida. Você recalculou a rota toda, né? Parei tudo. Ou seja, a minha função maior, desde aquele momento que aquela mulher bateu na minha porta, ficou cuidar de pessoas soropositivas que não têm para onde ir, que perderam o referencial, que perderam tudo, e fazer com que essa instituição funcione com dignidade. Quer dizer, quer matar 2 leões por dia. Ou seja,
Quando não tinha túmulo, Elimar Santos fez 2 shows, fez os túmulos todo direito, com dignidade. Foi pensando, quando puseram fogo, Sérgio Mendes apropriou essa casa, chegando no bairro, muito enfrentamento, outro preconceito, fizeram um abaixo-assinado para sair. A casa era uma casinha pequenininha, era uma chácara, né, falando enorme. Enquanto eu, da construção civil, minha família toda, eu fui fazendo por conta própria, fui levantando aqui, fui levantando ali, suspendendo um pedacinho, suspendendo outro. Então, foi toda em função disso aí. A minha sorte, graças a Deus, que eu tive, assim, uma bênção muito grande de ter meus filhos, que nunca me deram problema, que foram educados ali junto comigo, vendo tudo isso, sabe? Agora, imagina se eu tenho, na época eu tinha 3, hoje eu tenho 4, né, com a Anitta, mas na época, se eu tivesse um filho com problema, como que eu faria para cuidar aquelas pessoas todas com problema e um filho? Vamos supor, se eu tivesse usuário de drogas, se não passasse na escola, se fosse aquele adolescente problema na época. Mas graças a Deus fui abençoada. Fátima, na época da pandemia, porque mexia também diretamente com a imunidade, né? Sim. Mudou alguma coisa? Você sentiu esse... Não chegou na instituição. Tive um paciente que morresse de Covid. Acredita? Benção, né? Não, mas também nós fizemos assim um aparato de guerra. Ninguém entrava, ninguém saía, só meus profissionais. Tomava-se basicamente um banho ali fora para poder entrar, sabe? Nós fizemos isolamento, fizemos tudo quando chegava. Por exemplo, a gente dava vaga, alguém ficava naquele isolamento. Nós temos uma infectologista maravilhosa que está há mais de 20 anos com a gente, que é a doutora Patrícia Pantoff, ficou encarregada disso. Não recebi, incrível, porque a minha oração diária, noturna, diurna, era só assim, meu Deus do céu, se eu pegar morre todo mundo. Sim. Porque você imagina, A preocupação um redobrou. ambulatório, mas graças a Deus. Eu acho muito importante a gente falar de Fátima falando dos filhos, eu acho muito importante a gente falar de um grande presente que você teve nessa trajetória, né, Fátima? Sim. Nesse meio todo, esse turbilhão de problemas, você teve um prêmio, né? Que é a sua filha, Anitta. Começaria tudo de novo. Então, eu acho que Deus tem um propósito pra gente. E eu falava assim, o que Deus quer comigo nisso aqui? Eu sou católica, mas sou kardecista, que é uma doutrina, acredito plenamente que as coisas não são por acaso. E eu falava, o que Deus quer comigo? Meu Deus do céu! Quando veio, Ele me mostrou. E se falar assim, nossa, começaria tudo de novo para ter minha filha, que é uma bênção. O Frânio conhece, é uma bênção, a Anitta. Então ela chegou muito fragilizada, me ensina toda hora. Ela ficou na instituição, porque o doutor Pedro Henrique sempre foi parceiro da instituição, que as mães chegavam lá, tinha a filha, abandonava e ia embora, minha filha. Meu Deus. E muitos deles, né, com vírus e tudo. Como a Anitta nasceu soropositiva, mas com 5 anos ela negativou, porque ela pegou o anticorpos do vírus da mãe. E ela nasceu muito debilitada, que a mãe biológica usava crack. E a última refeição da mãe biológica foi crack. A minha filha, infelizmente, até 3 anos ela não falava. E na época, eu ia adotar, assim, que a Luísa, minha filha, falava, mamãe, adota a Anitta. Eu falei, que isso? Eu não posso adotar, daqui a pouco estou fazendo 50 anos, você já pensou adotar a Anitta? Como que eu faço? Eu não tenho esse direito. Até seus filhos já estavam envolvidos com ela. Porque o meu filho, que é psicanalista, fala assim, mamãe, em algum momento você sinalizou para a Anitta que isso é mãe dela, porque o Pedro Henrique deixou, teve o PAD e tudo, mas ela não saía. Ela não saía da minha casa. E ela sentia quando eu chegava na instituição. Ela chorava quando eu saía, mesmo sem me ver. E quando o Pedro Henrique saiu, entrou outro juiz. Tirou a Anitta do meu colo e levou a Anitta para o abrigo. Ela ficou 4 dias, nem uma semana ela ficou no abrigo. Ela teve uma imunodepressão que ela foi parar no CTI. Chegando no CTI, inclusive quem recebeu, eu gosto de falar testemunho ocular, porque é a Carla Gasol, que é pediatra, que recebeu a Anitta lá na época, e ela tinha um planozinho de saúde e tal, que eu tinha feito, foi pro CTI morta. Ela chegou num abrigo linda,
Em uma semana, menos de uma semana, a menina morreu. 11 horas da noite, assistente social, tudo me procurando, que nem uma louca, assistente social, a dona do abrigo, a assistente social do juiz, tudo. Eu cheguei no CTI, quase que eu morri. 11 horas da noite, cheguei e falei, cadê o amor da madrinha? Que eu já tinha batizado ela, porque eu fiquei assim, com medo dela vir a óbito sem batizar. Ela viveu. Tirou tudo, viveu. Ela me adotou, entendeu? Sim. Ela me adotou, então ela falou assim, você me leva agora, que senão eu vou morrer. Então foi aquilo, sabe? Daí, quando ela terminou de 15 dias, foi para minha casa, adoção, mas como a doutora Ani, que estava aqui agora, inclusive ela fez parte desse momento, assim, da adoção de Anitta. Acompanhou também. E foi uma coisa que aí eu pergunto, não tinha um propósito? Porque é tudo, você não tem noção, o Frânio conhece. É uma luz, é um espírito, é uma calma, é uma paciência. Inteligente, super estudiosa, parceira, né, Fátima? Eu vejo amiga, nas festas companheira da instituição. mesmo. Nossa, ela é, sabe, ela é com tudo você companheira. ali, E eu, quando eu também. adotei minha filha, ela não falava. E eu sabia que ela era soro positiva, olha só. Hoje ela fala inglês fluentemente, está terminando o terceiro. Escreve, né? Escreve, nossa senhora, escritora, tem livro, adora, escreve poema. E ela está terminando o ensino médio, está com 17 anos, o ano que vem faz 18, já quer fazer psicologia. Então, Deus é perfeito. Ele vai encaminhando tudo assim. Exatamente. Né? Quando eu falo de Anitta, não tem fim, não. É inspiração, é inspiração. Filha, inspiração. Fátima, nessa luta toda que você teve, provavelmente você já teve convites também para entrar na política. E você nunca quis, né? Muitos mesmo. Nunca quis. Esse aqui é testemunho, ó. Porque inúmeros. Mas até ele tentou me convencer. E inúmeros cargos também, né, Fátima? Inúmeros Vereadora, cargos. Deputada, Nossa senhora, até prefeita já foi convidada. Até a Fran falou, Fátima, meu partido vai bancar tudo. Eu falei, não é questão de bancar ou não bancar, eu não quero saber. Política partidária, não, nunca me fascinou. Apesar de que na época, quando eu comecei, todo mundo apontava, posso que ela vem candidata. Sim. Porque ela vem, você vai ver. Está aparecendo muito. Está aparecendo demais da conta e tal. Enfim, o tempo passou e provei que não foi nada disso. Não, e detalhe, Fátima não aceitou esses cargos, né? Não aceitou se comprometer com esses cargos e também não se mete em política. Não. Né? Ela não se Lá mete na em instituição, política. qualquer um pode chegar. Época de campanha, sem época de campanha, todo mundo é recebido. Eu não tenho uma bandeira. Aliás, todos os prefeitos que passaram lá, eu não tive problema com nenhum. Tivesse algum probleminha de leve e tal, porque eu tirava minha roupa assim, tudo, mas depois a coisa. Mas a coisa fluía e tal, entendeu? Então sempre tive o apoio, né, Fran? Nunca teve assim alguém que falasse, não, isso aqui. Sabe? Não, até porque eles entendiam, depois que conheciam, entendiam qual era a causa, né? Até porque quando você não conhece, você fica meio, né? Qual político hoje aqui em Campos, né, que não sabe, seus novatos e tudo, que existe essa casa, que acolhe, né, com a verba praticamente mínima, e que faz um trabalho desse, que é gigante, de alguma forma, acolhendo essas pessoas que se estivesse na rua, estariam repassando o vírus, né, de alguma forma. A associação recebe doações também? São doações e tem essa verba federal? É assim, nós temos uma verba federal de R$32 mil e uma municipal de 50 mil. Nós temos o carnezinho, nós temos o Pix, nós temos o carnezinho que as pessoas colaboram. Agora coloca em Pix também, a gente faz aí 7 mil, 6 mil no máximo. E a comunidade e a sociedade civil sempre me apoiou muito. Tipo assim, falta um pó, falta não sei o quê. Todo mundo chega muito junto com a instituição. Entendeu? Entendi. E fora isso, não temos nada mais. Sim. É importante, você estava falando que todos vão lá e visitam, é importante que os políticos conheçam mesmo, né? Para entender a importância da associação. E eu tenho o maior prazer em receber, sabe? Faço aqui um apelo para os vereadores novos, né? Que não conhecem a instituição, porque quando você conhece a realidade dela mesma, é outra coisa. Quando você ouve falar da instituição, você tem
no seu imaginário uma coisa. Quando você chega lá, você vai ver o que é. Você vai ver como que as pessoas são tratadas. Lá tem tudo, lá tem dentista, tem fisioterapeuta, nós temos psiquiatra, nós temos enfermeiro 24 horas. Advogado, porque assim, desde sempre a prefeitura me deu esses profissionais. Nós temos também carteira assinada, 15 pessoas com carteira assinada, mas os profissionais, esses profissionais multidisciplinares, a prefeitura sempre me deu. E são pessoas que já estão anos lá. Então não adianta mandar alguém se não tem um perfil. Porque lá tem que ter esse perfil de estar com esse paciente. Porque, às vezes, umas 2 vezes chegou uma técnica lá, botou luva para botar a mão no paciente. Quer dizer, peraí, como que eu posso conviver com a pessoa que coloca luvas para botar a mão no paciente? É complicado. E, Fátima, quando você, antes de entrar nessa luta, você sempre quis ser assistente social? Sempre foi seu sonho? Como é que foi? Eu não tive muito que sonho. Tinha outra causa que você eu fiz pensava? pedagogia, sabe? Eu me casei muito nova, casei com 19 anos. Então, assim, fui praticamente... Sabe aquela época que você é criada assim? Eu arrumei um namorado que apaixonei e tal, casei e tal. Então, tipo assim, eu não tinha, assim, que logo engravidei. A gente, de uma época um pouquinho mais para trás, a gente tinha assim, essa coisa romântica. Não, eu tô aqui, e foi um filho atrás do outro. Quando um tinha 3 meses, eu esperei o outro. Quando tinha 9 meses, eu esperei outro. Então, tipo assim, eu fui bancária, fui gerente do Banco Itaú. E a minha vida foi muito simples, assim. Eu fiz pedagogia e logo me apaixonei pelo serviço social dessa ajuda que eu já tinha, já estava relacionada a essa ajuda. Porque as pessoas confundem muito. Assistente social é uma graduação, você estuda para isso. Com assistencialismo, com serviço social, entendeu? Você faz uma faculdade para você ser assistente social. E não é uma faculdade simples. Você tem que estudar muito. Isso fez toda a diferença no trabalho. Faz toda a diferença, porque o primordial do nosso olhar é fazer com que aquela pessoa seja promovida socialmente, que ela estude, que ela tenha cidadania, que ela tenha dignidade, que ela saia dali, vai conseguir coisas com aquilo que a gente pôde encaminhar. Só que, infelizmente, muitas de nós, ou mesmo, acaba fazendo assistencialismo, porque como que você vai trabalhar com a pessoa que está com fome? De acordo com a necessidade, né? Como você vai trabalhar? A emergência, né, Fátima? Mas o foco não é esse, sabe? O foco, né? Então, assim, a gente tem, vamos dizer, assistente social boazinha, tudo ela resolve. Morreu fulano, ela resolve. Ela arruma o caixão. Não sei o que, ela arruma o restabaço. Quer dizer, tem um olhar diferente. Passou a ver aquela pessoa, o assistente social, como sendo aquela pessoa que vai resolver todos os quebra-galhos, enfim. Mas não é bem assim, né? Já aconteceu, Fátima, num período, né, com todo esse preconceito e a situação de vir gente, assim, cometeu muita classe artística também, né? De vir gente de fora, porque só aqui tinha, não tinha em outro lugar. Assim, eu lembro desse caso da Sandra Breia. Então, houve comentário de que ela veio... Ela não teve chance de vir, mas ela tinha feito pedido, um outro artista, que eu não me lembro quem, havia feito pedido para que ela fosse para a instituição. Só que ela chegou a óbito antes de ir. Ela deve ter descoberto já mais... Porque antes, né, o óbito era muito rápido. Não tinha muito medicamento, não tinha muito o que fazer. Ainda não tinha, era assistir aquela morte. Assim, não tinha se descoberto, né? Eu chegava na instituição, tinha 2, 3 corpos. Eu tinha que pegar com outro paciente, contando por esse cenário de guerra, pegar com outro paciente, botar ali para chegar e o Fued ainda, o doutor Fued, ele está aí como testemunha, que ele falou que nunca viu daquilo, que uma vez ele me entrou lá no Caju, eu com aquele carrinho sozinha para enterrar um paciente, e ele falou, que mulher louca é essa aqui? Ele perguntou, a gente se conheceu ali, sabe? Então ele falou que essa paisagem não sai assim do imaginário dele. Sim. Que eu sozinha, uma imagem muito forte, realmente. Que eu sozinha, né? com aquele carrinho, né, do coisa, enterrando
Mudou pouca coisa, né, Fátima? Porque até hoje as pessoas que morrem na instituição são veladas lá dentro, né? O corpo fica lá dentro, tem uma capela, né, Fátima? Você pode falar melhor sobre isso. Temos uma capela quando chega a óbito ali. E assim, até hoje, se tem uma coisa que você me perguntar, o que te pressiona até hoje, em tudo que eu já vi? O que hoje ainda toca meu coração enquanto humano, enquanto profissional, é que a gente enterra, ninguém nunca foi procurar um corpo. Tipo assim, a gente faz isso aí, vai tudo direitinho, com flores, com dignidade, sabe? Mas nunca ninguém chegou para perguntar. Isso me toca profundamente, porque como que a gente leva aquele corpo sozinha? Hoje eu não tenho mais, mas tem pessoas, né, na instituição, como coordenador. Sempre fica uma pessoa assim designada a fazer esse papel, né? Para poder levar esse corpo até o cemitério, para abrir a urna e tal. Então, aí eu fico me questionando, nenhum amigo, enquanto que a família, né? A família, lá é uma família. Aquelas pessoas ali, já fico imaginando que ela será o próximo, entendeu? O olhar, né? Tipo assim, quem será o próximo? E é tudo muito, muito, muito estranho para mim essa questão. De ninguém nunca, mas nunca pegar uma... Porque eu acho que está em conflitos, porque depois de muito tempo eu fiquei questionando. Uma mãe também não é obrigada a ficar com o filho, que é dependente de que bate nela, que rouba tudo. Eu acho que o elo vai se quebrando ali. Mas quando alguém se torna doente, em fase terminal, aquela pessoa, eu acho assim, muita crueldade. Eu não sei se eu teria essa coragem, sabe, Fran? De saber que um filho meu, um irmão meu está ali prestes. Por exemplo, essa de 80 anos, até hoje, ela espera uma filha, que é advogada, há anos, há 30. Agora ela não está mais assim, que ela já está com demência e tudo. A foto ficava ali. A expectativa, né? Eu tenho essa filha, ela vem me ver. E nunca veio. Isso tudo é um livro, né? Mas você está fazendo esse livro que a gente tem que sair. Esta pergunta que eu ia fazer. Essa pergunta que não quer calar. Quando vai sair o livro da senhora? Você falou que já está pronto, então vamos, né? Vamos, né? Vamos, dar um livro. Agora vamos ver, Fran. É necessário. Porque ele não chega. É necessário. Ele fala muitas coisas, mas ele não chega com a frase, vamos sentar aqui, ó. Tá aqui, vamos ver uma capa, vamos ver não sei o quê. Quer dizer, o livro está pronto. A história ele sabe todo. Tá vendo? Ele ficou quietinho, só você que perguntou. Ele sabe tudo e muito mais. Eu acho que ele estava esperando perguntar. Eu acho que eu não deveria vir aqui. Não, eu acho assim que é necessário. Eu acho que você, quando fala, né, da história da associação, da sua história com a associação, as histórias se confundem, né? A sua com a da associação. Eu acho que você dá uma lição também de humanidade, né? De empatia, de amor ao próximo, coisa que está faltando tanto nos dias atuais, né? Pois é, tão cobrado hoje, né? Isso aí eu sempre tive na minha vida, porque a minha mãe contava, que hoje ela está com 100 anos, mas infelizmente, que eu com 6 anos pegava o sapato novo do meu pai, dava pro jardineiro, pegava, então sempre eu falava assim, por que eu tenho sapato e ele não tem? Então, por que meu pai tem uma opção de sapato? Eu pegava, eu acho que eu, desde pequena, sempre me coloquei nesse lugar do outro. A gente, essa coisa de empatia, você pode se colocar no lugar do outro, você não vai sentir a dor dele. Mas se você, pelo menos, respeitar essa dor. Sim. Aí que entra também o trabalho que eu fazia paralelo com os transexuais, com os trabalhadores do sexo, entendeu? Então, hoje, a instituição, ela virou um ambiente democrático, que as pessoas vão lá, elas sabem que elas não vão ser julgadas, principalmente os transexuais, que graças a Deus hoje tem um ambulatório, convida a Érica, uma transexual, que hoje ela comanda lá o ambulatório, não sei se vocês conhecem, uma pessoa maravilhosa, sabe? Então hoje... Para falar sobre esse novo, ambulatório, né? que tem todo tipo de médico ali, até mesmo hormonal para você colocar, sabe? Quer dizer, hoje você tem esse olhar, né? Esse olhar de respeito, de saber que é uma disforia de gênero, o que
tem esse olhar, não. A maior parte não tem esse olhar, né? Tipo, de ver isso aí, de respeitar o outro. Pelo menos, se você não aceita, respeita. Sim. Hoje, graças a Deus, graças aí ao Vladimir e tudo, colocaram esse ambulatório, sabe? Que tanto precisava, porque existe aí, você se vê trans e não sabe como você vai fazer a transição, como você vai fazer a adequação hormonal. E hoje, graças a Deus, nós temos. Foram muitos avanços nesses anos, mas só quem saiu de lá daquele lugar que você esteve, em que não tinha ninguém. Mas graças a Deus alguém precisava fazer isso, né? E por uma escolha divina, não sei, fui eu, e eu peguei isso, agarrei isso como um propósito de vida, como assim, não como, tá fazendo pelo outro, não, eu agarrei, porque na relação de ajuda, eu acho que quem é ajudado é você, por estar tendo oportunidade de ajudar. Entendeu? Chico Xavier sempre falou, faça o bem que ele será seu advogado em qualquer lugar. E é realmente, o bem não é para você dar coisa, é você acolher, você respeitar, né? Fátima, então, olha, foi um prazer pena, te né? encontrar, uma pena, passa Senão a gente vai ficar aqui a tarde toda, a noite toda. Não falei que eu falo pra caramba? Não. Mas você... E quando eu faço bem, as pessoas que estão vendo aqui agora, né, que não me conhecem, pode pensar que é demagogia, que é coisa... Mas não é isso, sabe? É um propósito de vida. Você não julgando, você já está fazendo bem. Sim. Não tendo preconceito, acolhendo. Que aí volta a história do Cauã, né? Falando que a mãe sofreu, né, preconceito, e ele também. Quer dizer, uma coisa que ele está falando agora é uma coisa que é velha, né? Na pele. O que, na realidade, eu não sofro na pele. Eu, de alguma forma, não deixo de sentir, porque quando mexo com alguém lá, quando a pessoa vem me contar essa história de preconceito, é da alma. Eu falo, esse câncer não tem jeito. Não vai sair dessa pessoa de jeito nenhum. E não tem cura. O único problema é se ela encontrar com essa pessoa. O único problema é se você encontrar com essa pessoa preconceituosa. Ali é um barraco armado. Aí, a leoa que tem dentro dela. Aí... Você não tem medo de acontecer. Aí, meu filho, a conversa muda o rumo, sabe? E a gente tem que enfrentar, né? De alguma forma, né? Que pena, com as armas. Que a gente está acabando. O Fran não sabe de nada. Foi tão bom. A gente queria te agradecer muito. Eu que agradeço. E te dizer o quão prazeroso foi te receber aqui. Espero que tenha... Para você contar todas essas histórias que muita gente não conhece. E tem tantas histórias, né, Frane? E aí, Liliane, é o que você sempre pede, né? Vamos deixar uma mensagem, né? Deixa uma mensagem aí para as pessoas sobre o assunto. Eu acho que eu já falei tanto, né? A mensagem é ter empatia com essas pessoas e procurar fazer um teste, não ter medo. Sabe? Se você, porque nunca teve grupo de risco. As pessoas, é do grupo de risco. Não, são comportamento de risco. Se você teve um comportamento de risco, se você acha, não fica com essa dúvida, vai lá no CEDIP, faz um teste. Hoje você compra na farmácia. 5 minutos você faz o teste. Isso. E tem tratamento. O que na realidade, eu sei que o tempo acabou. Eu acho meio perigoso comprar na farmácia, porque se der um positivo, você pode ficar meio louco e não ter ninguém para te dar um respaldo. E quanto você faz com pessoas especializadas e tudo. Vão te acolher, vai te acolher, vai te mostrar um caminho. E não pense que o vírus, que o HIV, que a AIDS é do outro, não, é de todos nós, sabe? E preconceito, na minha cabeça, eu acho que está tão fora de moda, mas não está. Está aí, ó, pertinho da gente. Não tenha preconceito, porque o vírus não pega, só pega por relação sexual. E mais nada, quer dizer, por droga injetável, mas droga injetável... transmissão de sangue, aquelas mas coisas. Transmissão de sangue você pode fazer tranquilo, porque todo o sangue nosso é testadíssimo. Transfusão não pega, você pega compartilhando agulhas e seringas, tá? Pode beijar, pode abraçar, você não vai pegar, sim. E assim, teve um corte. Gente, precisa muito sangue para contaminar, porque é a relação sexual, são os fluidos seminais que você contamina. É um IST, então não tem perigo, não tenha medo. Desmistificando muita coisa também em relação, né, ao HIV. Gente, esse foi nosso podcast Ponto de Pergunta com a Fátima Castro. A gente espera que tenha contribuído. Redes sociais, né? Estamos em todas as redes sociais. Lembrando também, eu não sei o telefone, o Instagram da associação é ASS.solidariedade. Isso aí, vamos lá para conhecer o trabalho, que é muito bonito.
Um abraço, até mais.